Quer me apresentar? É. Sou prego. Senac? Você dá aula em 99? 30 anos? 99? 20 anos. 20 anos. O primeiro contato foi de garoto ainda. Sempre gostei de equipamento. E aí, quando garoto ainda, não sei quantos anos, talvez uns 11 anos, eu ganhei uma máquina fotográfica de presente. E isso, acho que nessa época eu não sei fotografar. Claro, mas era aquela coisa de tipo, põe um filme na câmera e fica 3 meses com o filme na câmera. Né? Então, você vai passear com a família, você vai fazer uma fotinha, mas sempre é brincadeira, nunca nada muito sério. Na verdade eu comecei, na verdade minha paixão era pro desenho, eu gostava de desenhar. Tem várias escolas de desenho, e aí só que eu não tinha muita paciência, acho que pro desenho. Para em algum lugar, viajava, eu tentava desenhar uma agendinha que eu estava vendo, e isso levava muito tempo, e nunca ficava muito feliz com o resultado. Achava que sempre ficava aquém do que eu gostaria. E aí, um dia uma amiga me chamou para fazer uns retratos dela, que ela tinha que ter umas fotos para namorar, coisa assim. E a gente já gostava de fotografia os dois, a gente resolveu comprar uma câmera em parceria. Eu fiz essas fotos dela. Depois aí, uma câmera já semi-profissional, e aí eu fiquei com vontade de aprender frente àquilo direito. Eu entrei numa escola de fotografia, e aí eu comecei a ver fotografia de um outro jeito, depois entrei na escola. Aí segui. Eu gosto mais de fazer retrato. Eu adoro retrato. Porque eu acho que acho que eu tenho uma coisa. Eu comecei fotografando. Você começa a fotografar na escola, você fotografa de tudo. Arquitetura, prédio, paisagem, vídeo, tudo que você vê, você fotografa. Você não entendeu muito bem ainda aquilo que te atrai. E eu percebi depois de um tempo que sempre que tinha as pessoas, tinha gente na fotografia, e as fotografias eram mais interessantes. E aí, a partir daí, eu comecei a fotografar bastante pessoas na rua. Mas não era só ficar de longe com a câmera, eu chegava perto das pessoas, me deixava que elas vissem que eu estava com a câmera, aí puxava uma conversa, e aí depois eu pedia permissão para fazer um retrato. E dificilmente as pessoas diziam não, sempre elas pousavam. E pessoas estranhas, e o bacana, acho que lá essas fotos depois, é que você tinha sempre uma história para contar na fotografia. A história daquela pessoa que eu conheci, o que ela contou no dia, o que ela falou, enfim, tinha uma coisa interessante ali nas fotos. Eu passei um longo período só fazendo retrato na rua. Eu acho que eu parei um pouco com esse trabalho de só coisa fazer retrato na rua, depois que tive meus filhos, aí a vida ficou mais corrida, então não tenho tanto tempo para ficar fotografando. E aí eu me dedico só a fazer foto profissional hoje em dia, né, foto comercial. E quando eu posto nas férias, quando eu estou passeando, eu ainda retomo um pouquinho isso. Eu já acho que é a questão das histórias por trás das fotografias que sempre me atrai. Então, quando eu entrei na escola de fotografia, e aí eu perguntei para o professor na época como faria, o que eu teria que fazer para entrar no mercado. Ele me disse assim, olha, você tem que, de alguma maneira, né, você tem que estar envolvido com a fotografia, trabalhando com alguém que faz fotografia, trabalhando com montagem, com impressão, qualquer coisa. Fique na fotografia e vai desenvolvendo o seu trabalho em paralelo. Tem uma hora que você vai, a coisa vai acontecer. Nessa época, eu trabalhava antes com marketing, daí resolvi, também não gostava do que eu fazia, e aí resolvi ir atrás de um estúdio de fotografia para trabalhar com fotógrafo. Naquele período que eu fiz comecei a estudar fotografia, não tinha faculdade de fotografia. Em São Paulo tinha 2 cursos apenas, que eram mais levados a sério, que era a imagem, ação e focus das escolas, cada um com uma linha. Imagem e ação discutia mais linguagem, focus era focado na questão da técnica, preservação, eu fiz focus.
E aí nessa época saiu uma revista, a Iris Foto, publicou uma edição especial que dava um pouco da biografia de vários fotógrafos. Mostrava assim alguns trabalhos, falava um pouco da formação daquele fotógrafo e com que ele trabalhava. Eu peguei, folhei a revista, selecionei um fotógrafo que eu gostei bastante, que era Cláudio Jaguaribe, formado em artes, em Nova York e tal, enfim, tinha um trabalho que eu achava interessante. Daí eu peguei, tinha o endereço dela na revista, eu fui até o estúdio dela, bati na porta lá, me apresentei e disse que queria trabalhar com ela, me ofereci para trabalhar com ela. O que aconteceu foi que ela ficou um pouco assustada na hora, um estranho aparecendo, conhecia toda a vida dela assim, né? E achou um pouco estranho, mas ela falou assim, volta amanhã aqui, tem portfólio? Me traz amanhã. E aí eu voltei para a escola, pedi ajuda para os professores me ajudarem a montar umas fotos que eu tinha já prontas, imprimi mais algumas coisas, organizei uma pasta e levei para ela dar uma olhada. Ela gostou bastante do que ela viu, acho que não pelas fotos, mas pela maneira como eu apresentei as fotos, o cuidado que eu tinha de montar, papel neutro, aquelas coisas todas. E ela até mostrou, ela dividia o estúdio com o Clício na época, tinha um estúdio em Santa Maria, dividia um estúdio, o Clício e com a Renata Castelo Branco. Eles gostaram da maneira que eu tinha apresentado, até fizeram um elogio, disse que nunca tinha visto um assistente, né, um iniciante com cuidado na apresentação do trabalho. E ela me chamou para ser assistente dela. Eu tinha acabado de contratar alguém para fazer o trabalho de assistência, esse cara passou para ser estagiário e eu fui sendo assistente dela. Fiquei um tempo com a Cláudia Jaguaribe, só que a Cláudia não é muito técnica, né? Trabalha mais questão da linguagem, mas a artista eu sempre gostei da técnica. Nessa época eu ainda estudava fotografia, daí um outro professor, que era o Thales Trigo, me convidou para trabalhar. Eu era aluno dele, ele falou, você não quer trabalhar aqui no estúdio comigo? Daí eu saí da Cláudia e fui trabalhar com o Thales. Que é um cara extremamente técnico. O Thales dividiu o estúdio com o Nelson Com, que é também outro fotógrafo bastante técnico. E aí fui para lá. E fiquei como assistente, depois fiquei meio segundo fotógrafo do Thales ali no estúdio. Ele confiava bastante no meu trabalho, deixava eu tomar conta do estúdio. E é isso. E aí eu também entrei no Senac por conta do Thales. Ele de uma maneira, me apresentou para o Senac. Eu não me considero muito acadêmico, não. Eu gosto... Tem duas coisas que eu gosto da escola. Uma são os alunos. E tem uma coisa assim, você sempre... Quando eu comecei a dar aula, os meus alunos eram mais velhos do que eu tinha a minha idade. A primeira turma do curso de fotografia da faculdade era gente que já trabalhava no mercado e não tinha formação nenhuma. Ou tinha uma outra formação numa área que não tinha nada a ver com fotografia. Então era uma turma diferente. Né? Muitos eram fotógrafos, trabalhavam em estúdios e tudo mais. Antes da faculdade eu dava os workshops de foto publicitária. E também nesses workshops a gente vê gente um pouco mais velha, que está tentando se reciclar no mercado, enfim. Eu acho que essa hora de dividir o conhecimento, eu acho que é uma coisa bacana, assim. Né? Não importa o quanto você sabe, se você conseguir dividir isso com alguém, é muito legal. E a história dos alunos, assim, os alunos são sempre, eu vou ficando cada vez mais velho, mas os alunos são sempre a mesma idade. Sempre 17, 18, 19 anos, né? E de certa maneira me deixa um pouco entender, né? Me ajuda a entender um pouco o que está acontecendo na atualidade, que é um outro jeito de ver o mundo, outro jeito de... Então, de alguma maneira, eu me sinto um pouquinho mais jovem, também lido com os alunos também mais jovens. Que nem a gente estava perdendo bastante pontos, in creating the Midnight Hour. Cara, minha vida... Acho que a fotografia foi a profissão que eu escolhi. Quando eu comecei a trabalhar com 13, 14 anos de idade. E aí eu trabalhava naquilo que aparecia. Entrei no escritório, fiz vários trabalhos de auxiliares, não sei o que e tal. Era uma carreira que estava construindo dentro de uma corporação.
Não era nada que eu escolhia. Aparecia a oportunidade, você ia lá e tentava aprender aquilo e ia crescendo. E quando eu resolvi fazer a fotografia, eu escolhi a fotografia. Quando eu pensei, assim, tem uma hora que eu falei que queria ser fotógrafo, queria trabalhar com isso. Gostei bastante disso. Eu sempre gostei de imagem, gostava de cinema. Não comecei a trabalhar com estúdio de fotografia, com Thales. Eu até expressei um desejo de trabalhar com cinema, trabalhar num certo cinema e tal. Thales, na época, até conhecia um grupo de cinema, né? Só que o mercado estava em crise total. O cinema brasileiro não existia. Início dos anos 90, totalmente falido. Então as pessoas que trabalhavam com isso viviam um período muito difícil, assim. E eu precisava de ganhar meu dinheiro. Então não dá para simplesmente aventurar, tentar tentar num grupo desse, aprender, enfim. O estúdio, trabalhando com estilo, tem uma coisa que eu sempre gostei, que é a questão do fazer manual. E no estúdio de fotografia pelo menos era assim, né? Era mais oficina, você construindo os aparatos para poder fazer a luz, os mockups, ou enfim. Passava mais tempo na oficina construindo estrutura para poder montar a foto, produzir a foto, do que fotografar mesmo. A partir da fotografia, mesmo a parte da fotografia, de construir as luzes, resolver todo o problema do set, sempre foi uma coisa que eu gostei. É uma coisa muito manual, muito mecânica, eu sempre gostei disso. E eu acho que é isso que sempre me atraiu no estilo. Esse processo lento de construção, de resolver detalhezinhos da fotografia. E a foto de rua, você também gosta de foto de rua, mas a foto de rua tem um outro pique, assim, né? Acho que é vocação mesmo. Eu acho que quando eu estou na rua eu gosto de estar mais solto, mais livre, fazendo as coisas que eu gosto sem muita pressão. E o estúdio você tem um tempo, tem uma pressão grande de trabalhar dentro do estúdio, mas você tem uns intervalos, tem umas folgas, assim, sabe, a coisa não está dando certo, você respira, vamos lá, vamos escutar uma música, não sei o que, tem um outro ambiente que você já controla um pouco mais o que está acontecendo. Eu acho que talvez esse desejo de controlar as variáveis é algo que me atrai, assim. Então, o domínio da técnica tem um pouco disso, controlar um pouquinho das variáveis. Você vai dormir pela primeira vez lá em casa? Eu acho que é isso, da profissão, o que me atrai na fotografia, também é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Eu gosto de imagem, sempre gostei de cinema, gosto de histórias, contadores de histórias, sempre gostei. E a fotografia tem um pouco disso aí. Aqui é quase um parquinho de diversão, aqui né? é um Só que parquinho eles de ficam diversão. brincando. Adoro! Ligar as luzes, né? Faz colorido, às vezes faz preto e branco. Escutar uma musiquinha boa. Não é? Eu acho que a dica mesmo é aquela que me deram, assim, fique na fotografia. Você deve ter alguns objetivos, amor, quer trabalhar com o quê? Tentar descobrir aquilo que você gosta mesmo. Então pense duas coisas. Primeiro, você gosta de imagem, então legal. Então você está na fotografia, está no vídeo, enfim, você gosta de contar histórias, é por aí. Além disso, que tipo de história você gosta de contar? Isso é importante. Eu gosto de esporte, cara, então entra nessa. Fotografia, vídeo, mais esporte. Eu gosto, sei lá, tem que descobrir aquilo que você gosta e tentar trabalhar na fotografia com aquilo que você gosta. E aí você vai conseguir crescer, porque você está no meio de pessoas que você gosta de conviver, você gosta das histórias, você gosta do jeito de falar, de ver o mundo. Aí você vai fazer um trabalho bacana, porque você já está inserido ali de alguma maneira. E aí você vai estar só se aprimorar na técnica, né? De que maneira eu conto essa história. Acho que a dica é essa. Também, assim, eu não faço muita distinção de trabalho. Isso aqui não é legal, isso aqui não é legal. É trabalho, se eu tiver a capacidade de resolver aquele trabalho, eu vou e faço. Aparecer oportunidade, eu resolvo. E assim eu consigo ganhar dinheiro e me manter na fotografia. Agora, tem aqueles trabalhos que são muito bacanas, que você pagaria para fazer. Então, esses eventualmente eu fico mais aberto à negociação, eventualmente eu trabalho com um custo baixo, eu quero fazer parte do projeto. Então, tem uns que você investe, que é um tipo de investimento que você faz, e tem outros que você faz para realmente se manter no mercado. Então, você fala assim, não gosto de fotografia social. Tudo bem, eu não gosto, mas se é o que tem hoje, faz. Né? Eu não gosto de fazer o estilo. Você sabe fazer?
Agora, seu trabalho, faz. Né? E aí depois você não precisa viver disso, mas você faz, resolve direitinho, como profissional. E aí, à medida que você vai se colocando em outro mercado, você vai se afastando daquilo. Trabalhar não quero mais, não me interessa. Um exemplo, eu tive lá, quando comecei a trabalhar, o Nelson Con é um cara um excelente fotógrafo de estúdio. Ele ilumina muito bem, muito fera assim, na iluminação em estúdio. Mas o cara ele odeia publicidade. E o Nelson não faz publicidade. Porque ele não gosta da questão da postura do publicitário, o jeito dele fazer, sabe? A função da fotografia publicitária, ele não gosta, então ele não faz. Não faz porque ele não quer mesmo, é uma questão ideológica, assim. Mas ele fotografa, não é fotografar o estilo que ele não gosta da publicidade. Agora, trabalhar com designers, com artista plástico, ele sempre adorou. Então, o Nelson passou muito tempo iluminando produtos de objetos de design, ele tem prazer de fotografar essas coisas. Só que ele tinha mais prazer, assim, ele sempre curtiu mais a questão da arquitetura. Então, durante um tempo ele ficou no estúdio, investindo bastante, né? Trabalhando com estilo, com reprodução de obra de arte, coisas do tipo, e foi investindo na fotoarquitetura. Trabalhou como colaborador da revista Projeto, durante anos, não ganhava nada para cobrar, não cobrava nada da revista Projeto, mas ele pedia indicação dos arquitetos. Até ele conseguiu montar um portfólio bacana e ser conhecido no mercado. Ele virou uma referência da fotografia da arquitetura por uma geração. Então é isso, assim. Então, hoje em dia ele não faz mais foto de produto, não tenho nem estúdio mais, eu acho que não precisa. Mas é isso, durante o período ele fez, porque era necessário. Né? O cara precisa se manter. E é a fotografia. E tem coisas que você não gosta de fazer, se você não faz. Né? E aí, mas você tenta se manter no mercado. Tem projeto assim pro futuro, não. Eu gostaria de voltar, talvez, num prazo, acho que curto, eu voltar a fotografar na rua com mais frequência. Porque essa é uma coisa que sempre me divertiu, assim, deve ser muito bacana fotografar na rua. Então, eu faço alguns ensaios, umas idas à rua, fotografar, mas eu nunca tive um projeto de... Eu acho que é não ter projeto, não ter compromisso, fotografar só por prazer, acho que esse é o meu projeto. Fotografar por prazer, sem ter a preocupação de fechar um tema, esgotar um assunto, fazer uma exposição. Não, fotografar só por fotografar. Acho que é a coisa mais divertida. Para pessoas inspiradoras, eu gosto muito de... Acho que o que mais me inspira é o cinema mesmo. Né? Porque como as pessoas contam histórias, ou ver soluções que as pessoas dão em termos de iluminação, nos filmes, tem cena que você vê, filme que você entra, é tão realista aquilo, tão verdadeiro, que você sente que está fazendo parte daquele, está inserido naquele ambiente. Tem umas coisas que são mais fakes, mais... talvez uns filmes mais super-heróis, efeitos, não sei o que e tal, talvez você não ache tão bacana, mas aquilo que é mais realista eu acho mais divertido, mais bacana. Eu fico tentando descobrir como o cara conseguiu fazer aquele negócio, eu acho que é... E a questão das histórias, né? A fotografia é uma coisa que vicia. Quando você começa a se envolver com a fotografia, começa a sentir prazer em fotografar, em estar circulando, gravando imagens e tal, isso é uma coisa que vicia. Você não consegue mais estar em algum lugar sem estar pensando em imagens, sem pensar na fotografia, sem pensar no registro. E eu acho que é um processo, cada um tem um jeito de fazer essa fotografia, entrar nesse processo. Eu, João, ali na rua, jamais pararia uma pessoa para conversar. Agora, eu, fotógrafo, eu paro. Eu puxo assunto, eu puxo conversa, eu tento trazer alguma informação, eu conto piada, enfim, eu tento entrar dentro do universo daquela pessoa para conseguir tirar uma imagem ali. Isso só acontece porque eu estou com a câmera na mão. Então, assim, eu, fotógrafo, sou diferente de eu como pessoa circulando pela rua. Então, acho que talvez a fotografia, eu acho que uma coisa que me atraiu bastante foi essa possibilidade de ser uma outra pessoa. Você, como fotógrafo, você consegue vestir uma outra roupagem e consegue acessar coisas que você não acessaria antes.
Então acho que a fotografia tem essa coisa de te colocar meio em conexão com o mundo que você está ali, que você está inserido, né? Você consegue colocar em uma outra posição. Eu acho que isso é uma coisa bacana. Então, mas isso é um processo. Você tem que chegar no local e você fala, agora eu sou fotógrafo. Então eu pego a câmera, eu vou começar a me organizar, eu começo a olhar para as coisas à minha volta de um outro jeito, começo a pensar em formas, volumes, linhas, padrões, pensar em histórias acontecendo, você começa a ver as coisas de um outro jeito, né? Você começa a sentir melhor o que está à sua volta. Então acho que isso é o mais interessante. Agora demora um tempinho para você conseguir entender que tipo de coisa eu gosto de registrar, que tipo de assunto eu gosto de registrar. Então isso só fazendo, você tem que fazer muito e de alguma maneira conseguir analisar essas fotografias, parar e olhar para elas com calma, tentar relembrar aquilo que aconteceu naquela ocasião, saber se essas histórias que a fotografia está te contando, se elas te dão prazer, se quer, enfim, tem um processo aí, né? Então, conselho é você fotografar e mais do que fotografar, você olhar para as suas fotografias e tentar descobrir por que você fez aquela imagem, né? O que te atraiu naquela imagem. Tá focando? Oi! A gente voltou! Vai ser todo dia com pregnolato. Preg não viu? Não será possível. Como você tá se sentindo hoje? Me sentindo invadido, abusado.